Bom, agora vamos falar sobre um tema que interessa a você, a todos os sergipanos, que é sobre a saúde financeira do Estado. Exatamente, você tem sim que ficar sabendo o que é que está acontecendo com a saúde financeira do nosso Estado, que há quem diga está na UTI, né? Há quem diga. Mas eu vou falar sobre esse assunto exatamente agora com o secretário estadual da Fazenda, professor Josué Modesto dos Passos Sobrinhos. Professor, satisfação, bem-vindo ao Balanço Geral Sergipe. É um prazer. Professor, já lhe pergunto lá de pronto. O Estado está quebrado? Olha, esta é uma... Para responder isso, tem que ter indicadores objetivos. Certo. No caso, nós podemos dizer objetivamente não está quebrado, mas está passando por uma dificuldade persistente, já tem mais de 4 anos, de equilíbrio muito precário entre as receitas e as despesas. Então, nós temos que ter uma situação de permanente vigilância e controle tanto das despesas quanto das receitas. Ou seja, se gasta mais e se arrecada menos, é isso? Nós estamos mantendo um equilíbrio e o equilíbrio tem sido mantido com a contribuição de receitas extraordinárias, certo? E elas só ocorrem, como são extraordinárias, só ocorrem uma vez. Então, quais seriam as receitas extraordinárias, por exemplo? Por exemplo, em um determinado ano, nós fizemos adiantamento dos royalties de petróleo. Ao invés de receber mensalmente, uma operação bancária fez com que esses royalties fossem antecipados. Isso fez cumprir certas despesas já na boca do caixa, digamos assim. Certo? Outra operação extraordinária. O ano passado, nós tivemos um grande volume de internalização de recursos de brasileiros que estavam com depósitos no exterior. Sim. Certo? Isso rendeu impostos, certo? E os estados receberam, também os municípios, através do Fundo de Participação dos Estados ou dos municípios. Agora, há quem diga, inclusive gente até do próprio governo, que esse coelho na cartola, que poderia ser exatamente esses repasses extraordinários, não existe mais. Não é? Que o Estado agora realmente passa por uma situação cada vez mais difícil, principalmente nesses últimos meses, não é? Que houve queda, diferentemente do início, dos repasses do governo federal. Não é? E aí, o que fazer numa situação como essa? O senhor diria que o maior gargalo hoje seria a Previdência? Não há dúvida. Ontem, a edição de ontem do jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria na seção econômica sobre estados que gastam mais com a Previdência do que com a educação, que é o item de maior gasto das despesas correntes dos estados. Sergipe está entre esses, é um desses estados que gasta mais com a Previdência do que com a educação. Mas a Previdência é um problema, ele é um déficit estrutural e crescente, certo? E de impossível compressão no curto prazo. Certo? Nós temos que contar que essas despesas são crescentes, que elas continuarão crescendo, e o Estado tem que fazer um ajuste nas suas estruturas para que as despesas fiquem mais adequadas ao nível de receita, ao fluxo de recursos vigente. Quando o senhor fala em ajuste, isso passa por onde, secretário? Olha, passa certamente por redefinição, eu diria até por uma mudança na composição dos gastos. Nós temos a seguinte situação, nós temos 2 tipos de gastos que são constitucionalmente vinculados, certo? 2 principais, certo? A educação e a saúde. A educação nós temos que aplicar necessariamente 25% dos recursos líquidos e na saúde 12%. Bem, e tem todas as outras atividades, segurança, infraestrutura, cultura, ciência, tecnologia, enfim, o sistema judicial, enfim. Todos eles não têm esta vinculação constitucional. Certo? Então, o conjunto, hoje, digamos assim, ele excede a capacidade que o Estado tem, mantendo a sua obrigação constitucional. O senhor acredita que, se chegamos nesse nível hoje, muitas vezes, foi até por negligência de quem já passou pelo Estado, no comando do Estado, no passado? Olha, é difícil dizer isso. O fato havia uma expectativa de contínuo crescimento da economia brasileira, houve um ciclo de crescimento muito virtuoso para os estados que receberam recursos tanto pela elevação da atividade econômica quanto pelo crescimento do Fundo de Participação dos estados. Então, havia uma forte pressão para mais gastos, certo? Mais gastos porque é necessário desenvolver mais políticas públicas.
Quando a despesa cresceu e decresceu, desculpe, a receita decresceu e ela caiu muito consistentemente, porque a recessão foi muito profunda, é difícil você reduzir os gastos, certo? Porque já, digamos assim, os contratos já foram firmados. Então, esse é o momento doloroso de ajuste do tamanho do Estado às receitas correntes. Agora, e o que dizer então para os servidores que estão apreensivos, né? Eu disse inicialmente que o Estado até no início do ano houve, os repasses foram interessantes, houve inclusive a arrecadação, foi até superávit, né? Mas agora as coisas não andam tão bem assim. Isso já não era previsto? Não tinha como já prever um plano B para evitar que, por exemplo, o servidor, além de receber em atraso, está recebendo em 2 parcelas? A dificuldade é que, sim, há um comportamento sazonal, que a partir de maio, junho, as receitas caem. Que isso acontece todo ano. Todo ano. A dificuldade é exatamente porque, como a crise é persistente, o Estado não tem, nos últimos anos, capacidade de acumular reservas. Certo? O Estado teria que ter, idealmente, reserva exatamente para suportar essa oscilação sazonal. Mas não tem. Há alguns anos ele não tem mais essas reservas. Certo? Então, nós ficamos Faltou gestão, então, hein, secretário? Faltou recursos. Mas se faltou recursos, faltou gestão para buscar os recursos, ou pelo menos administrar esses poucos recursos, não é não? Veja só, eu diria que a prova que, digamos assim, que há uma preeminência da falta de recursos é que todos os estados têm esse problema. Certo? Se você tivesse um estado que não tem o problema, certo? Que está com finanças muito ajustadas... Alguns mais, outros menos, né? Alguns mais, outros menos. Sergipe está, digamos assim, numa situação intermediária. Temos os estados notoriamente com maiores dificuldades, o Rio de Janeiro Sim. É emblemático. Rio Grande do Sul. Mas após Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, enfim, outros estados, Rio Grande do Norte, outros estados com muitas dificuldades, estados com dificuldades em menor grau. Mas por que todos os estados têm essas dificuldades? Porque, na realidade, o grande imposto dos estados é o ICMS, certo? E o fundo de participação que eles recebem, repasse que eles recebem do governo federal. Tanto o ICMS, digamos assim, ele não tem mais grande margem, quanto o fundo de participação dos estados, ele foi erodido na sua base, porque ele é constituído pelo imposto sobre produtos industrializados e pelo imposto de renda. Todos os dois impostos foram sendo substituídos na carga tributária Correto. Federal por contribuições. Correto, certo? correto. COFINS, enfim. Aí eu compreendo perfeitamente isso, mas assim, o nosso telespectador, aqueles que estão nos vendo em casa, seja lá onde for, no trabalho, está pensando, eu quero lá saber do Rio de Janeiro, lá de Belo Horizonte, ou do Rio Grande do Sul, eu quero saber da minha realidade aqui, o que é que está sendo feito aqui. E aí, em cima disso, a gente tem uma decisão da Justiça que obriga o Estado agora a pagar dentro do mês os salários dos seus servidores. E agora, secretário? Bem, nós vamos discutir no âmbito judicial Sim, claro. Esta questão. Sim. Certo? É claro que uma decisão tem que ser cumprida, uma decisão judicial, e há possibilidades, é o que vamos esgotar, as possibilidades de esclarecimento e recurso no âmbito do judiciário. Certamente não é desejo de nenhum governador, de nenhum gestor, claro. Atrasar e parcelar vencimentos. Isso é a realidade econômica que se impõe. Certo? Mas vamos dar as explicações e esperamos ter a compreensão do Poder Judiciário de que nós estamos obrigados pela realidade, não é desejo, não é vontade discricionária dos gestores. A perspectiva, pela sua experiência, pelo que o senhor tem acompanhado, a saúde pode sair da UTI a partir de quando? Olha, claramente você tem a seguinte situação. Se começa um ciclo econômico sustentável de crescimento da economia brasileira, a economia sergipana melhora, a arrecadação federal melhora o repasse para a Sergipe e melhora também a nossa arrecadação própria. Além do mais, eu acho, e essa é uma opinião pessoal, é necessário sim o Estado se adequar, enfim, o Estado precisa ser um pouco reformatado. Nós precisamos olhar quais são as necessidades e temos que atender ao que são obrigações constitucionais, certo? Nós precisamos reforçar a ação do Estado na educação, na saúde
Certamente na infraestrutura, porque isso é patente que isso tem vínculo imenso com o desenvolvimento econômico e estamos atrasados nos investimentos em infraestrutura. Ou seja, para a gente encerrar, se o Estado não se adequar a esta nova realidade que a economia brasileira está impondo, a tendência é que a coisa possa piorar, é isso? Ou que persista cronicamente uma situação que é muito desconfortável para todos nós. Enfim, vamos torcer, né, que esse oxigênio, esse balão de oxigênio possa vir aí com uma certa rapidez para que a economia melhore, porque a economia melhorando, melhora tudo, né, secretário? Certamente. Enfim, satisfação revê-lo. Muito obrigado. Bem-vindo sempre, um abraço e o que precisar, estão às ordens. Às ordens. Tá certo? Muito obrigado.